Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais uma edição do Testemunho. É um prazer enorme estar contigo. Tudo bem contigo? Boa noite para você, boa tarde, bom dia, enfim, não importa a hora que você esteja ouvindo. Se estiver ouvindo agora, se estiver assistindo agora, boa noite. Tudo bem, né? Que bom que você está aqui com a gente. Está começando mais uma edição, seja bem-vindo. E como eu estou gravando um horário aqui fora do normal, enfim, tem cachorro, tem vizinho, tem rua ali fora. O pátio do condomínio que tá uma beleza, mas vamos embora, esquenta a cabeça não. O papo hoje vai ser diferente, tá? Eu quero antes de mais nada já chamar você para participar aqui comigo, tá? Das nossas redes sociais, sim, vamos lá, atenção aí, ó, na sua tela. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, é tudo @testemunho_br, tá? Aí tem o nosso e-mail, que é chave Pix também, é testemunho33@gmail.com. Você pode mandar a tua mensagem aí, bater um papo com a gente, mandar um alô aí que você está achando, que você não está achando, enfim, participar com a gente. E também pode colaborar se você sentir no coração, chave Pix 33, testemunho33@gmail.com. E aí também tem esse QR Code aí que você só mirar o aplicativo do banco também, já vai direto aí, já vai facilitar a tua vida. Combinados? Então tá bom, dado o recado, eu quero lembrar o seguinte, das redes sociais, siga a gente aí, tá? Procura as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, é só seguir a gente, espalhar, porque você vai estar ajudando bastante o canal, vai estar espalhando e mais pessoas vão ter contato aí com os conteúdos da Palavra do Senhor, ou seja, testemunhos edificam e estimulam bastante, tá? Serve de inspiração para muita gente. Então, o fato de você seguir e compartilhar ajuda a chegar em mais pessoas, isso é muito legal. Já no YouTube, você tem que fazer o quê? Se você ainda não fez a tua inscrição, é só se inscrever, tá? Se inscreve lá. Que mais? Dá o seu joinha, tá? Dá o seu like, tá? E aí é só compartilhar. Porque se você fazer isso, o que vai acontecer? Mais pessoas vão ser alcançadas, tá? Com esse nosso conteúdo. E aí com certeza mais pessoas vão curtir os conteúdos e vão apreciar e vão se inspirar, porque tem conteúdos extraordinários, tem testemunhos abençoadíssimos. Enfim, milagres extraordinários, e eu tenho certeza que isso edifica muita gente, tá bom? Se assim você curtiu, gosta e acompanha, não é diferente para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade, combinado? Então, ó, se inscrever se ainda não se inscreveu, dá o seu joinha, o seu like e compartilhar. E se quiser, eu sugiro, vai lá no sininho lá e plim, sabe aquele sininho, todas lá, e aparece. Todo domingo tem, mas muito em breve aí vem novidades aí, durante o decorrer da semana aí, a gente vai apresentar algum material aí também, muito legal, muito bacana, já também na fase de produção, tá bem bacana, tá bem gostoso. Combinados? Então essa é a dica, essa é a sugestão para você participar com a gente aí, tá bom? Testemunho no ar, eu vou chamar quem agora? Eu vou chamar o nosso parceiro, o nosso apoiador, Dr. Diego Bezerra da Oral Sim Implantes, para dar o recado aqui. A Oral Sim Implantes é a sua referência em implantes dentários. São 17 anos de uma linda história, mais de 300 unidades em todo o Brasil e 1 milhão de atendimentos de pacientes por ano. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oral Sim. Eu sou o Dr. Diego Bezerra, diretor clínico aqui em Ribeirão Preto e estou aguardando por você. Um forte abraço e fiquem com Deus. Dado o recado, doutor Diego Bezerra, obrigado pela participação, pela atenção de sempre aí, parceiraço aqui do Testemunho, é sempre muito legal, é sempre muito bacana, tá? Eu quero dar uma dica bacana aí, ó, não é esse aqui agora não, é esse aqui, Oral Sim Implantes, o DDD lá é 16 99190 7919, é só agendar a tua avaliação aí, bater um papo pessoal, o pessoal vai entrar em contato contigo aí amanhã, segunda-feira, tá? Ou enfim, o dia seguinte que você fizer contato aí, certo? Vai que de repente você assiste no decorrer da semana aí, o pessoal vai fazer contato contigo de imediato, e aí você já agenda com o pessoal lá, fazer uma avaliação, enfim, já dá um gás no seu visual, melhorar, dá um gás no seu sorriso, na sua autoestima, na mastigação, enfim, vai dar um gás mas muito especial na tua vida aí, certo, meus queridos? Pessoal, é o seguinte, hoje o nosso papo aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? De última hora o meu convidado não pôde participar e aí eu falei, bom, o que eu faço que eu não faço? Eu achei aqui um tempo atrás, eu fiz um curso muito bacana, muito legal aí com uma equipe, um pessoal bacana também, sobre esse material aqui, ó, tá vendo esse aqui, ó? Sobre esse livro aí, ó. Homem ao Máximo, um guia para o sucesso familiar de Edwin Lewis Cole, tá? É um livro muito bacana. E Edwin Lewis Cole é um pastor americano e é considerado aí o pai do movimento de homens cristãos. Ele desmistifica ideias distorcidas sobre a masculinidade
e apresenta um novo conceito do que é ser um homem cristão contemporâneo, ou seja, aquele que tem a coragem de assumir a liderança do seu lar, que cuida da sua família, que reconhece os seus erros, é justo e sensato em suas decisões. Em outras palavras, é um homem que busca ser semelhante a Cristo. Então nós vamos bater um papo sobre esse livro. Eu especificamente gostei muito, na verdade o livro é muito especial, né? Muito bacana, é muito especial, tá? Eu sugiro a leitura, é um livro que edifica e muito, tá? E a gente vai falar o tema é esse aqui, ó. Este é o meu pai, tá? É um tema muito bacana. Eu vou tratar aqui especificamente do capítulo 19, tá? Que é o livro do Edwin Lewis. É muito legal. Vai ser basicamente uma leitura, a gente vai discorrer algumas coisas aqui, enfim, você vai dando seu pitaco aqui no chat, aqui para baixo, tá? O que você acha, que não acha, você concorda, se não concorda, tá? E fica livre. É um tempo rápido hoje, vai ser um par de bate-papo de leitura. Eu achei interessante, tá? E vamos discorrer aqui, vamos estar junto nessa parada aí, vamos ver como é que desenrola aí, certo? Então vamos lá. O talento do homem pode levá-lo a situações em que seu caráter não é capaz de o suster. Esse princípio vale para atletas, diretores de empresas e também para pastores. É o que o autor diz aqui. O legado que o pai deixa aos filhos é o caráter incutido neles. Uma das mais belas frases que um homem pode ouvir de um filho é: este é o meu pai. É que eu coloquei agora há pouquinho lá, né? Isso aqui, ó. Este é o meu pai. Isso é bem legal. E aí ele segue. Não há decreto governamental para manter as pessoas casadas, nem autoridades para fazer os pais amarem os filhos, tampouco para determinar a criação adequada deles ou o cumprimento de promessas paternas. Uma das maiores motivações que recebi, o autor dizendo, para escrever contra divórcio, e ele escreve bastante sobre isso aqui também sugere isso, como tenho feito, veio de uma criança filha de pais divorciados que disse o seguinte a ele, presta atenção na frase: minha infância foi interrompida quando meus pais se divorciaram. Fecha aspas. Joan Webster, em seu livro sobre famílias resultantes de um novo casamento, escreve: as pessoas não deveriam pensar duas vezes antes de escolherem o divórcio. Eram pensar umas 50.000 vezes e mesmo assim não optar por ele. Fecha aspas. Seguindo no livro O Legado Inesperado do Divórcio, que relata aí um estudo de caso que durou 25 anos, Judith Wallerstein, como que é? Wallerstein, sei lá, um nome estranho aqui. Essa daí, eu ensaiei, saiu certinho agora, não está saindo. A criança que enfrenta o divórcio, vamos lá, aspas, a criança que enfrenta o divórcio dos pais nunca se recupera do trauma, fecha aspas. A autora mostra as consequências de uma separação para os filhos e como isso os afeta quando se tornam adultos. Isso dá para perceber o quanto a gente tem de crianças com problemas emocionais, né? Eu sou um divorciado e vivo na prática isso. Graças a Deus, Deus tem trabalhado na vida dos meus filhos e eles têm superado isso. Mas se fala que é 100%, é impossível, né? Só se houver uma entrega, uma rendição a Jesus, mas isso a gente fala no decorrer. Mas Deus é muito bom, tá? Para Ele nada é impossível. A sociedade cuja raiz está na igreja precisa declarar que o casamento convencional é algo essencial. Tem de ensinar os pais a amar seus filhos e a cuidar deles. Precisa fortalecer as famílias, a fim de que a própria comunidade se torne mais forte. E tem de transmitir às crianças o valor dos relacionamentos. Se liga nisso aqui, ó. O lar é a nossa primeira escola. As crianças de hoje são os maiores indicadores de qual será o futuro da nação. Trazendo para a nossa realidade, que país, que futuro você espera para essa nação? Sejamos sensatos, vamos pensar. Então, mais do que nunca, isso que sugere aqui, nos indica, com base na Bíblia, e aí não é uma indicação, é uma ordem, é isso que nós temos que fazer. Manter o casamento e ensinar os nossos filhos, tá? E a cuidar deles. A vida do homem se resume ou se baseia em três coisas: na administração dos recursos que recebe, em seus relacionamentos e na liderança. Todas elas são de extrema importância no relacionamento com os filhos. Ser pai, presta atenção, ser pai
é ser o gerador de uma vida humana, formada e moldada à imagem e semelhança de Deus. Isso é algo sagrado. Os filhos devem ser fruto do amor de um casal e não de um desejo lascivo. Muitas vezes, quando há apenas desejo, os pais não tratam a vida gerada como algo sagrado. E o resultado qual é? Aborto. Por ser o pai, você é responsável pela criança gerada e pela vida que você fez sua parceira abortar. É responsável pela criança que abandonou um dia e que agora está na prostituição, nas drogas ou presa em alguma casa de detenção. É responsável por aqueles que, por causa da sua irresponsabilidade, não tiveram o cuidado paterno. E aí ele diz aqui, olha que interessante que o autor diz aqui. Enquanto você está sentado aí lendo esse livro, pode haver uma criança órfã de pai, vagando pelas ruas, que você abandonou e para quem você não liga a mínima. Quantas crianças não estão aí abandonadas? Quantas crianças não estão aí largadas nesse mundo, vivendo aí a Deus dará? Né? Filhos e filhas nascem prontos, mas a capacidade de ser pai tem que ser desenvolvida. Eu tinha preparado uma frase aqui, mas ela sumiu aqui, gente. Mas a frase é essa daqui, ó. Qualquer indivíduo do sexo masculino pode gerar uma criança, mas somente um homem de verdade é capaz de ser pai. Captou? De novo. Qualquer indivíduo do sexo masculino pode gerar uma criança, mas somente um homem de verdade é capaz de ser pai. Frase de Edwin Louis Cole. E é mais pura verdade, né? Nenhum homem tem o direito de engravidar uma mulher, se não estiver disposto a criar o filho que irá nascer. Ninguém tem esse direito. Aí vamos olhar para a nossa realidade. Quantos pais, quantos homens, meninos, jovens, enfim, engravidam meninas, mulheres e somem. Uma tremenda irresponsabilidade. Quantos filhos hoje são criados só pelas mães? Doido, né? Sendo homens, temos a missão de criar filhos livres de malícia num mundo cheio de violência e imoralidade. Nosso dever é criar filhos fiéis que respeitem e admirem o pai que têm. A exortação de Deus é a de não provocar nossos filhos à ira, e sim criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é o que diz lá em Efésios 6:4. Né? Diz assim, você lembra qual que é essa daí? Essa parada aí? Diz assim, ó. Cadê? Separada aqui, vamos lá. Pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Efésios 6:4. E aí, seguindo com a nossa leitura, isso demanda tempo e tempo de qualidade. Nada é capaz de substituí-lo. Dedicar tempo significa entregar-se ao outro, e é isso que precisamos fazer. O autor dizendo: tive o privilégio de ser olha que legal isso aqui. Tive o privilégio de ser o preletor em um dos encontros do Promise Keepers, Homens de Palavra, essa é a tradução dele, no Los Angeles Coliseum. Participaram desse encontro 78.462 homens. Olha que doido. Em dado momento, todos soltaram uma exclamação em reação a uma afirmativa que ele fez. Olha que doido isso aqui. Ele diz o seguinte, aspas: ser ateu praticante não é parar numa esquina e ficar apontando para o céu, exclamando não acreditar em Deus. É simplesmente viver como se Deus não existisse. A maioria dos homens aqui vai à igreja aos domingos, mas volta para casa e não faz mais nada de espiritual durante toda a semana, como orar ou ler a Bíblia. Na realidade, dizem-se cristãos aos domingos, mas são ateus praticantes durante a semana. Fecha aspas. Ele bota aqui assim uma frase. Essa doeu, hein? Entendeu? O apóstolo Paulo revelou a base para quem quer ser um bom pai quando declarou: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Tá? Em 1 Coríntios 11:1. E aí segue, a Bíblia conta que Moisés esteve enfermo a ponto de quase morrer.
quando regressava ao Egito a fim de assumir a liderança do povo de Israel. É dito então que a sua esposa Zípora tomou o filho mais velho e o circuncidou. Em seguida, Moisés se restabeleceu e eles seguiram viagem. Evento curioso, então poucos versículos diz, né? Qual a razão disso? A razão está numa frase, numa afirmativa do Senhor Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. João 8:39. Abraão é o pai da família de Deus, isso é, da família da fé aqui na terra. Todo aquele que crê em Cristo sabe que descende dessa família, por intermédio da fé e do fiel Abraão. A palavra de aprovação dada por Deus em relação a esse servo foi simples e direta. Aspas, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Fecha aspas. Está em Gênesis 18:19. Quais obras Abraão realizou e transmitiu a seus descendentes? Em primeiro lugar, ele recebeu a justificação pela fé. Em segundo, deu dízimo. Depois, resgatou Ló. E por último, foi o líder de uma casa. Durante o tempo em que Abraão conduziu sua família terrena, o Senhor o provou e capacitou, a fim de torná-lo o líder da família de Deus. Essa é a razão por que Paulo diz a Timóteo que o pastor deve primeiro demonstrar que sabe governar a própria família, para então liderar a família de Deus. Isso é fundamental, né? Vamos tomar um golinho d'água para moer o gogó. Isso é básico, né? Era dever de Abraão circuncidar o filho, deixar-lhe uma herança, ensinar-lhe um ofício e escolher uma esposa para ele. Moisés era responsável pela circuncisão do filho, mas foi negligente nesse aspecto. Não sei por que isso se deu, diz o autor. A julgar pela minha experiência como pastor, o autor dizendo, posso imaginar que Moisés tenha ficado ocupado demais com o que Deus lhe ordenara fazer e deixado o dever de cuidar da família por conta da esposa, Zípora. No entanto, ela não tinha a mesma origem e criação de Moisés, tampouco possuía o entendimento que o marido herdara a respeito de Deus e de Abraão. Então, no momento em que se viu forçada a circuncidar o filho, ela repreendeu o marido. Talvez a razão de Moisés ter pecado, negligenciando o aspecto mais importante de sua vida, isso é, a missão de pai, tenha sido consequência de se achar em julgo desigual. A esposa, midianita, era tolerante demais com o filho e Moisés, por sua vez, tolerante demais com ela. Antes de Moisés assumir a liderança do povo de Deus, o Senhor lhe deu uma lição. Moisés não tinha escapatória. Presta atenção. O Senhor lhe mostrou, de um modo extremamente duro, que nenhum homem escapa da lei de Deus. O Senhor não usou termos dúbios. Deixou claro que o homem nenhum está desobrigado de seguir os princípios divinos. Nenhum homem pode se abster da palavra de Deus. Eli era sacerdote em Israel e conhecedor da lei de Deus. Sabia de sua responsabilidade como pai e, no entanto, seus filhos se tornaram filhos de Belial. Eram perversos, mundanos, egoístas, mal educados e desprezíveis. E essa má conduta levava o povo a pecar. Eli soube do comportamento deles e os repreendeu. No entanto, errou onde? Errou por não afastá-los da posição de liderança que ocupavam. Com isso, adivinha? Deus lhe disse que ele estava honrando mais os filhos do que o próprio Senhor. O juízo de Deus sobre Eli foi severo, mas justo. Ele cortou a descendência do sacerdote. Que motivo levou esse homem a experimentar algo tão trágico já ao final dos seus longos anos de serviço ao Senhor? Talvez o ministério de Eli, que era na verdade seu trabalho, tenha se tornado um ídolo para ele. Pode ser que o sacerdote tivesse dedicado mais tempo ao seu ofício do que ao Senhor. Até hoje, muitos e muitos homens fazem o mesmo. Trazendo para a nossa realidade. Vamos lá, vai. Dá uma analisada se você não faz isso. Quer ver? Cadê? É uma prática, até hoje, muitos e muitos homens fazem o mesmo. É uma prática costumeira, mas que vai contra a Bíblia. Na prática, os filhos de Eli não tiveram um pai presente. Não estavam perdidos no mundo, mas eram jovens religiosos, reverentes e manipuladores. Faziam as coisas apenas para impressionar os outros, eram falsos e tinham o coração endurecido. Características comuns, porém contrárias às coisas espirituais. Aí ele vem com um trecho aqui muito interessante que fala dos deveres de um pai de verdade. Né? Então, assim, vejamos quais os deveres de um pai de verdade, um genuíno filho de Abraão e de Deus. Em primeiro lugar, circunde seu filho.
No Novo Testamento, a circuncisão equivale a se empenhar para que os filhos se tornem cristãos genuínos. Então nós, como pais, temos a obrigação, o dever de conduzir os nossos filhos na palavra, ensiná-los baseados na palavra. Nascidos do Espírito de Deus, ou seja, cristãos genuínos nascidos do Espírito de Deus. Deus deu ao pai a incumbência de levar os filhos a conhecer o Senhor. Então é responsabilidade nossa, pais. Né? O homem é responsável diante de Deus por essa tarefa. Muitas vezes o marido abdica dessa responsabilidade e a deixa por conta da esposa. O homem é prejudicado por isso e nem se dá conta. Aí você se pergunta e olha ao seu lado, o seu redor e fala, quantos homens não estão se prejudicando por exatamente se comportar dessa forma? Fica tudo sob a responsabilidade da mãe ou da esposa. Né? Quando se nega a acatar a responsabilidade recebida do Senhor de ser o líder espiritual do lar, ele fica sob o juízo de Deus. Ele fica sob o juízo de Deus. Depois se pergunta por que o Senhor não o abençoa. O motivo é óbvio. Em segundo lugar, o pai deve deixar uma herança para o filho. Abraão deixou aos seus descendentes um grande legado de fé e de bens materiais, além da responsabilidade de administrar bem a herança para a riqueza aumentar em vez de diminuir. Se Deus não desejasse que os filhos herdassem o ministério dos pais, então não seria conhecido como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A questão, no entanto, é que Isaque e Jacó tiveram de cavar novamente os poços que Abraão escavara. O ministério pode passar de pai para filho, mas a unção não. Entendeu? A unção é algo que o filho precisa buscar por si só e apenas em Deus. O mesmo vale para a administração dos negócios. Então tem que estar atento. O filho só poderá assumir as atividades do pai quando demonstrar ter condições de fazê-lo. E só assim sua liderança será aceita. Em terceiro lugar, se liga, meu brother. Em terceiro lugar, deixa eu botar aqui o nome do livro para você se atentar do que a gente está falando. Ensine-lhe um ofício. Em muitos países e em várias áreas, esse tipo de aprendizado é ainda comum. Em outros lugares, como nos Estados Unidos, já não é tão frequente mais. E lá ele é americano, então está falando do país dele. Não é tão frequente mais. Não obstante, o pai pode ensinar ao filho a ética no trabalho e mostrar-lhe o valor do dinheiro, dentre outras lições que o prepararão para a vida. Por último, encontre uma esposa para ele. Em alguns países, a prática do casamento arranjado ainda é corrente. Nos dias de Abraão, os homens não se casavam com a mulher amada, mas passavam a amar verdadeiramente a esposa que tomavam. Hoje, as pessoas se casam com quem amam, mas deixam de amá-las depois do casamento. Isso aqui é legal. O pai de hoje talvez não arranje um casamento para o filho, mas pode, em lugar disso, mostrar-lhe como a aliança do casamento é sagrada e valiosa aos olhos de Deus, pode ensinar-lhe o valor da virgindade, isto é, da dádiva que Deus nos dá e que podemos entregar somente uma vez na vida a uma única pessoa. Isso é o que torna a virgindade tão especial e sagrada. De fato, ela é tão sublime, importante, sagrada e preciosa que Deus planejou que o solteiro conceda uma única vez a uma só pessoa. Olha que interessante. Ser um bom pai é a missão mais nobre que pode existir. Aí vem, então no mundo atual, com vários divórcios, outros, segundos casamentos, enfim, segundo, terceiro, mas enfim, vamos falar só do segundo, porque a gente espera que errou o primeiro, se casou a segunda vez, pare por aí, se conserte na segunda vez, né? E tem um entendimento, conhecimento de Deus. Aí ele fala assim, quem é padrasto, provavelmente precisará de mais graça e sabedoria do que o pai biológico, pois o padrasto precisa conquistar o direito à autoridade, ao passo que o pai natural já o tem automaticamente. Jesus deixou um princípio de suma importância para o padrasto, está difícil de sair essa palavra, padrasto, e para os filhos herdados em virtude do casamento. Presta atenção. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Lucas 16:12.
Num dos eventos que ele realizou em Phoenix, ele fala, um homem se colocou de pé e declarou, presta atenção, não conseguia entender por que eu enfrentava certas dificuldades com os meus 2 enteados, sendo que com meus 2 filhos biológicos eu não tinha esses problemas. Mas ao ouvir esse princípio, me dei conta de que não tenho me dedicado aos meus enteados como me dedico aos meus filhos. Decidi que a partir de amanhã, ele dizendo, né, não haverá mais diferença entre eles, fecha aspas. Assim que ele terminou, todos os presentes se puseram de pé e o aplaudiram. Por que é que o homem por que o homem é tão importante? Os 5 primeiros livros da Bíblia nada mais são do que o relato da vida de 7 homens. Deus revela a sua própria história através de varões. Ele se dá a conhecer a nós como nosso Pai. Nós, homens, podemos nos revelar aos nossos filhos como pais. No Antigo Testamento, o sacerdote era um mediador, isto é, aquele que intercedia a Deus em favor do povo. Ele ministrava a graça divina àqueles que se achavam sob sua tutela e era chamado de pai. Do mesmo modo, o chefe de família atua como o sacerdote do lar. É por esse motivo que todo homem tem de orar pelos filhos e apresentá-los diante do Senhor antes de falar do Senhor a eles. Vou repetir. É por esse motivo que todo homem tem de orar pelos filhos e apresentá-los diante do Senhor antes de falar do Senhor a eles. Profeta, sacerdote, rei, progenitor, pai, seja homem. Um varão de verdade. Seja semelhante em Cristo em tudo o que fizer para sua família e na companhia dela. Seus filhos e sua esposa precisam de um homem assim. A sociedade necessita de homens desse quilate. E o reino de Deus também. Então, pessoal, esse é o capítulo 19. Esse livro é muito bacana. Eu sugiro que você tenha a oportunidade de lê-lo. Lê-lo era apelido de um açougueiro lá na minha cidade. Lê-lo. Lê-lo. Tá bom? É muito legal esse livro, é muito bacana. É muito especial, tá? Vale a pena você se dedicar aí a um tempo de leitura muito especial e vai edificar bastante. Para fechar, eu queria mostrar aqui uns versículos que eu separei, que diz assim, ó, por exemplo, tá aqui, ó, Hebreus 12:9 fala assim: além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos, ponto. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Percebe que é uma direção do Senhor, né? Ele nos deu os nossos pais terrenos que nos orientam, que nos edificam, e a palavra fala, né? Aquele que ama, corrige. E nós obedecemos, né? Eu pelo menos obedeci, porque na minha época, se eu não obedecesse, chicote comia. Tinha até um chicote especial. Não, vários, né? Vários. Rapaz, tinha um que eu, quando apanhava, fazia uns calombos na perna. Crescia aquele calombo assim bonito. A gente tinha que botar calça para ir para a escola. Aí a professora, tá de calça, aquele calor infernal, né? Ele tá de calça. Falei, então, né, professora, só o que é, né? Para não mostrar os calombos. Mamãe, eu te amo, você é linda. Ai, Deus. Não, esse aqui não, esse aqui. Então, gente, tem mais um aqui, ó. Ele fala aqui, ó, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então percebe que é uma ordem para nós homens, sendo pais, educar, direcionar, conduzir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. É uma ordem, tá? Por quê? Para que o Senhor não castigue a terra com maldição, ou seja, trazendo para nós, para que a gente não seja castigado, tá? E aí o bicho não pega do nosso lado. Porque ele diz aqui, ó, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Deuteronômio 5, 9 e 10. Nesse trecho ele está falando dos 10 mandamentos, tá? Falando dos 10 mandamentos. E aí, um pouquinho antes lá, ele fala de uma leitura lá,
que ele fala pra gente, deixa eu achar aqui, tinha até separado, um pouquinho antes não, um pouquinho depois, né? Mas ele fala um pouquinho antes também, e que fala da gente seguir os princípios, tá? Essa coisa toda e tal, mas ele fala no 6, falando no Gogó, né? No 6:2 ele fala assim: desse modo vocês, seus filhos, seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias de sua vida, para que tenham vida longa. Ou seja, se formos fiéis, seguimos os princípios, sermos obedientes e seguimos fielmente a lei, aquilo que determina, ele abençoa até 1000 gerações. Entende? Ou seja, as suas gerações futuras serão abençoadas. Mas se há uma falha, se a gente não cumpre com aquilo que Ele quer para as nossas vidas, se a gente não dá direção aos nossos filhos para que eles sigam os caminhos do Senhor, tá aí, ó. As consequências virão sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o rejeitam. Então, é nosso dever, é nossa obrigação ensinar os nossos filhos, né? E aí, para fechar, por quê? Porque nós temos que buscar e adorar um único Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? E aí, para fechar, Jesus lá, quando estava sendo tentado, ele deixou esse versículo: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Exatamente por isso, para que a gente possa usufruir de toda a graça, de todo o poder, de todas as bênçãos, de todas as promessas, de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E como que a gente vai conseguir isso? Eu tenho certeza que todos nós desejamos uma família abençoada, próspera, cheia do temor e do amor de Deus, né? Obediente, fiel e abençoada, né? Que teus filhos sejam prósperos, que os seus netos sejam prósperos, enfim. Esse é o desejo de todos nós. E para que isso aconteça, temos que fazer o nosso papel. Nós temos que fazer com que os nossos filhos conheçam, experimentem e vivam debaixo da palavra, debaixo da direção do Senhor. Certo, meus amigos? Era esse papo que eu queria ter com vocês. Um tempinho rápido aí, meia horinha de conversa. Conversem. Show de bola. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Fica aqui mais um lembrete das redes sociais: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, @testemunhobr. E nosso e-mail para contato, testemunho33@gmail.com, que também é a chave Pix. Você pode compartilhar aí, pode colaborar. Tá aí a chave, o QR Code aí. Combinados? E tá tudo certo. Quero agradecer aqui mais uma vez o meu brother, parceiro, Dr. Diego Bezerra, que está sempre conosco aí, é nosso parceiro de sempre aí, tá bom? Lá da Oralcim Implantes, Ribeirão Preto, 2 endereços em Ribeirão, tá? E é sempre uma satisfação estar com ele aqui. Um endereço é na Rui Barbosa 1461 e o outro é na Saudade 724. O WhatsApp lá é 16-99190-7919, Oralcim Implantes. Gente, um beijo enorme, Deus abençoe, que você possa ser muito feliz aí, e a gente volta a se falar na próxima semana. E aguarde, hein? No decorrer da semana teremos novidades. Não nessa, na próxima. Ou na próxima. Enfim, mas teremos. Estamos aí articulando, estamos preparando aí. Certinho, meus queridos? Um beijo. Ótima semana e que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém?